Olá, minha irmã, olá, meu irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que nós estamos reunidos mais uma vez, juntos, unidos pela fé, aqui na TV Pai Eterno, a TV das Bênçãos do Pai, para mais um encontro diário de oração, rezando por você, rezando com você, aqui no programa Pai Eterno. E nesta quinta-feira eu quero iniciar o nosso programa partilhando um pensamento de São João Maria Vianney, o padroeiro dos párocos, padroeiro de todos os padres, intercessor dos nossos sacerdotes. São João Maria Vianney nos ensina que para que nossa oração seja ouvida, depende do fervor de nossas almas. Para que nossa oração seja ouvida, depende do fervor de nossas almas. Portanto, é um convite para você, para mim, para que nós pensemos na qualidade da nossa oração, do que nós estamos oferecendo ao Pai Eterno, do fervor que nós devemos pedir ao Espírito Santo para que seja sempre aceso e mantido em nosso coração. Que a partir desse pensamento de São João Maria Vianney, nós nos disponhamos sempre a acolher a vontade do Pai Eterno em nossa vida e fazer tudo conforme Ele nos disser. Por isso, aqui no programa Pai Eterno, hoje nós vamos rezar, ouvir a Palavra de Deus. Também temos o nosso Santo Café. Hoje é quinta-feira, mês de setembro, mês da Bíblia. Hoje nós temos um momento catequético muito especial com o Dom André Vital, bispo de Limoeiro do Norte, sobre o mês da Bíblia, o livro do Deuteronômio. Então já fique de olho, fique ligadinho, pegue o seu caderninho, um bloquinho para você anotar também dicas importantes do Dom André para o aprofundamento da Sagrada Escritura no nosso Santo Café de hoje. E agora eu quero acolher você que participa do nosso programa por meio das redes sociais. E você é acolhido por mim e por ela, a Vanessa Lobo, que fica de olho aí no seu comentário, na sua participação. Isso mesmo, Marcos. Muito bem-vindo para você que está chegando agora, está sintonizado conosco aqui pela TV Pai Eterno. Pode enviar as suas intenções, a sua dúvida para nós pelo post do programa de hoje. Hoje temos ali o Marcos Túlios convidando você para participar do programa Pai Eterno. Deixe lá o seu comentário, a sua intenção. facebook.com/TV Pai Eterno ou pelo nosso Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto. E seja muito bem-vindo você também, que está chegando, participando conosco ao vivo pelo Facebook e também pelo youtube.com/Pai Eterno. Seja bem-vindo e eu estou esperando por você. Olha aí, então você que também nos acompanha pela internet, aqui no Brasil e fora do Brasil, um abraço caloroso com toda a sorte de bênçãos que o Pai Eterno tenha nos dar neste dia, nesta quinta-feira. É momento de oração e vamos oferecer uma oração de qualidade ao nosso Pai. Por isso eu convido você para, junto comigo, aqui na nossa capela, fazermos esta sintonia, esta unidade. Vamos acender as nossas velas, expressando o desejo de que a nossa fé se mantenha sempre viva, mesmo diante das tribulações, diante das adversidades que às vezes nós enfrentamos. Nós não podemos nos abalar, nós não podemos desistir. E que assim o Pai Eterno nos ajude, nos sustente na nossa caminhada. Vamos rezar juntos? Eu convido você a colocar a mão no seu coração e deixar que cada palavra desta oração chegue aí bem suave e na medida certa, para que você tenha a perseverança, que você tenha a confiança e a graça para viver o seu dia. Vamos rezar. Pai Eterno, dai-me a graça de olhar para os obstáculos que já consegui superar em minha vida e perceber a vossa presença me conduzindo. Preciso olhar para a frente, não ficar parado nas minhas dificuldades, levantar-me a cada queda. Quero o dom da firmeza. Senhor, preciso do vosso olhar para ser sensível
as necessidades dos que me cercam. Preciso do vosso coração me capacitando a amar o próximo. Preciso da vossa humildade para aprender a valorizar as pequenas coisas do cotidiano. Dai-me a graça de agir sempre com bondade e generosidade. Amém. A graça da firmeza, agir com bondade, agir com generosidade. É tudo que nós precisamos para viver os nossos dias, e isso, sem dúvida, nós temos da Palavra de Deus. Já estou aqui com a minha Bíblia em mãos, e eu convido você também a abrir a sua Bíblia no Salmo 139. E com a igreja nós hoje proclamamos: conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Salmo 139. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Nós vamos proclamar alguns versículos deste salmo. E junto com o salmista, começando no versículo 1, primeiro a terceiro. Javé, tu me sondas e me conheces. Tu conheces quando me sento e quando me levanto, e discernes de longe meus pensamentos. Por dispersos que sejam o meu caminhar e o meu descansar, todos os meus caminhos te são familiares. Versículo 13 e 14. Sim, tu formaste os meus rins e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te celebrarei por incríveis maravilhas. Maravilhosas são as tuas obras. Conheces profundamente a minha alma. E os dois últimos versículos, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece minhas preocupações. Vê se não ando por um caminho de desgraça e guia-me pelo caminho eterno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha irmã, meu irmão, que maravilha podermos ouvir este Salmo 139 e perceber que o Pai Eterno nos conhece por inteiro. Ele nos sonda, conhece a nossa vida e, acima de tudo, conhece o nosso coração. É o que nós podemos ofertar a Ele hoje e todos os dias. E que você guarde aí no seu coração aquele versículo que mais lhe chama a atenção, que mais lhe toca neste dia. A mim eu quero compartilhar o versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece minhas preocupações. Se tem algo te afligindo hoje, minha irmã, meu irmão, tenha certeza de que o Pai Eterno está cuidando dessa sua aflição. E apresente esta aflição a Ele. Não é porque Ele nos sonda, nos conhece, porque Ele nos visita, que nós não precisemos de apresentar os nossos pedidos a Ele. Não. Apresentar-nos ao Senhor é um gesto de humildade, é um gesto de confiança e é um gesto que nos coloca mais próximos dEle. Então, que hoje nós possamos exercer e exercitar este gesto de confiança na sua divina bondade e na sua providência. Amém. E agora, vamos juntos conhecer a história do Santo do Dia. (10 de setembro é dia de São Nicolau de Tolentino. O santo de hoje nasceu na Itália, no ano de 1245, em uma família muito religiosa. Seus pais, não podendo ter filhos, e para conseguir do céu a graça de que lhes chegasse algum herdeiro, eles fizeram uma peregrinação ao santuário de São Nicolau de Mira, na cidade de Bari. E eis que no ano seguinte nasceu este menino, e em agradecimento ao santo que lhes tinha conseguido o presente do céu, puseram-lhe o nome de Nicolau. Com 20 anos, Nicolau ficou impressionado com a pregação de um monge eremita agostiniano e, a partir daí, acolheu o desafio da vida monástica como eremita.
conta-se que ao visitar um convento de sua comunidade, ele teve o desejo de permanecer ali. E ao chegar à capela, ouviu uma voz que lhe dizia: "A Tolentino, ali perseverará." Nicolau comunicou esta notícia aos seus superiores, e então ele foi enviado para a cidade de Tolentino. Percorria os bairros mais pobres da cidade, consolando aos aflitos, levando os sacramentos aos moribundos, tratando de converter os pecadores e levando paz aos lares desunidos. Passava horas e horas no confessionário, absolvendo aos que se arrependiam ao escutar seus sermões. São Nicolau de Tolentino viu um sonho de que um grande número de almas do purgatório lhe suplicavam que oferecesse orações e missas por elas. Desde então ele dedicou-se a oferecer muitas santas missas pelo descanso das benditas almas. Morreu santamente em 10 de setembro de 1305 e 40 anos depois de sua morte, o seu corpo foi encontrado incorrupto. Que nós possamos, a exemplo de São Nicolau de Tolentino, ter o cuidado com os pobres, o cuidado com as famílias que passam por problemas e, claro, cuidar da salvação das almas. Vamos juntos então pedir a intercessão de São Nicolau de Tolentino. Glorioso Nicolau de Tolentino, te rogo tua poderosa intercessão em favor das almas do purgatório, conseguindo da divina clemência a remissão de todos os seus delitos e penas, para que possam ter a visão beatífica de Deus. E a mim, São Nicolau, alcança-me a docilidade e a confiança nas tristezas e alegrias de minha vida cotidiana, bem como na hora das provações. Amém. São Nicolau de Tolentino, rogai por nós. E agora é momento de nós intercedermos por você. Pedimos já a intercessão de São Nicolau e nós também estamos aqui porque queremos apresentar a sua intenção ao Pai Eterno. Não é isso, Vanessa? Você que deixa o seu comentário nas nossas postagens das redes sociais, é momento de nós apresentarmos você e o seu pedido ao Pai Eterno. E é interessante, Marcos, que as pessoas rezando, né? Muitas pessoas estão falando: Pai Eterno, sonda-me, cuida de mim, realmente vivendo a palavra do Salmo de hoje, o Salmo do dia. E nesse momento eu quero apresentar a vida da Maria das Graças dos Santos, ela que é de Magé, no Rio de Janeiro. Ela manda um grande abraço para o Marcos Túlio, diz que está rezando conosco todos os dias. O Leandro de Jesus, de Nilópolis, Rio de Janeiro, pede pela recuperação de todos aqueles que foram infectados pelo Covid-19 e também pede pelo fim da pandemia. A Organita Ferreira, de Londrina, no Paraná, pede pela sua filha Regina, pela amiga Elilma, que está fazendo um tratamento de câncer, e também todos os seus familiares. A Vanessa Sarraf, de Manaus, pede pela saúde da sua mãe Zuleide e também do seu irmão Neusimar, e reza por todos nós aqui da TV Pai Eterno. Amém. Acolhemos essa intenção e, claro, agradecendo a sua generosidade, você que participa, que deixa a sua mensagem carinhosa a nós e que se une conosco em oração. Apresentando também a sua intenção, você que é membro da família dos Filhos do Pai Eterno e você que é responsável por esta parcela significativa da evangelização, por ajudar a manter essa obra, o seu desejo, o seu pedido e, acima de tudo, o seu coração estão inscritos no coração do Pai Eterno. E agora eu vou me aproximar aqui da Vanessa, porque nós já rezamos, já apresentamos a sua intenção, o seu pedido, e também é momento da gente ficar informado. E claro, hoje, dia 10 de setembro, é um dia especial. É um dia em que nós nos propomos a cuidar da vida. Semana passada nós tivemos um Santo Café muito especial, não foi, Vanessa? Sim. Com a doutora Célia Ferreira falando para nós sobre o Setembro Amarelo. E o dia de hoje é o dia que motiva esta campanha que acontece em todo o Brasil. E eu convido você, então, para acompanhar comigo esse VT, a campanha Setembro Amarelo, que ajuda as pessoas que estão vivenciando momentos difíceis e que não sabem lidar com eles. Pensando nisso,
grupos e ONGs têm se organizado para fazer com que elas encontrem novos caminhos e tenham a sua vida transformada. Vamos conferir. Setembro chegou carregando a conhecida cor amarela, com a missão de conscientizar a população sobre o suicídio, de modo a tentar evitar esse problema. Desde 2014, a ação acontece por iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, e traz informações e mensagens importantes sobre essa questão, que tem ligação direta com a saúde mental e transtornos, como a depressão. É neste período que aumenta a procura pelos canais que prestam apoio emocional, como o CVV, Centro de Valorização da Vida. A entidade atende de forma voluntária e gratuita todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O serviço do CVV é 100% voluntário. Hoje são cerca de 4.000 voluntários em todo o Brasil que passam por um treinamento para atender. Esse atendimento pode ser por telefone, através do número telefônico 188, e a gente tem também no site do CVV atendimento por mensagens ou por e-mail, né? Algumas pessoas preferem escrever do que falar. As ligações são de pessoas que vivem em um momento de ansiedade, angústia, solidão, desespero e até mesmo depressão. E o José ensina como entrar em contato. E o Setembro Amarelo normalmente é o momento em que a pessoa percebe, olha, eu posso ligar para o CVV, olha, existe um CAPS, né? Às vezes ela sabe que ela pode falar com um amigo, né? Às vezes ela não sabia que ela podia falar daquela dor dela para um amigo, mas ela no Setembro Amarelo, algumas pessoas até se disponibilizam, coloca lá nas redes sociais, né? Olha, se você quiser conversar, pode falar comigo. Então, é um momento em que a pessoa que precisa de ajuda, ela vê que existe ajuda. Além do CVV, grupos em todas as cidades brasileiras também atuam na valorização da vida. O Fernando Bacelar comanda o Você Merece Viver, em Goiânia, Goiás, e já viu muitas vidas transformadas. E toda essa demanda das pessoas compartilharem comigo suas histórias, eu resolvi escrever pequenos parágrafos em resposta, uma resposta de reflexão à demanda desses jovens que me procuravam. E aí surge um livro chamado Você Merece Viver, que são mais de 100 parágrafos escritos como uma resposta à angústia. E esses jovens, eles não têm com quem conversar, eles não sabem, eles têm medo de falar de suas dores para alguém. Então, como isso começou a ser algo muito frequente, veio essa ideia de fazer o livro. O objetivo é, claro, levar esperança e mostrar que o amor salva vidas. É acolher esse coração que está sangrando, é acolher esse coração que está sofrendo e dizer para ele, ei, você merece viver, esse coração precisa voltar a vibrar, esse coração precisa voltar a bater. E quando esse coração começa a explodir esse amor, ele vai reverberando em todo mundo que está em volta. Todas essas ações mostram que o suicídio pode ser evitado. Estar presente e disposto a ouvir pode fazer a diferença na vida de alguém. Olha aí, você merece viver. E claro, falar é o melhor remédio. Talvez tenha alguém perto de você que pode ser ajudado, que precisa de você nesse momento especial. E quer conferir também um pouco mais sobre a campanha do Setembro Amarelo, de como ajudar as pessoas? Visite o nosso canal no YouTube, Pai Eterno, e lá você encontra o Santo Café que nós tivemos na semana passada com a doutora Célia Ferreira, abordando também o cuidado à vida e a prevenção ao suicídio. Tenha certeza que você pode fazer a diferença na vida de alguém. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo, é rapidinho mesmo, porque daqui a pouco tem Santo Café. E hoje a nossa conversa com o Dom André Vital, bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará, sobre o livro do Deuteronômio. Eu espero você. Até já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta no programa Pai Eterno.
Momento especial agora do nosso Santo Café e eu agradeço a sua companhia aqui na nossa casa, na nossa mesa e agradeço também porque você abre as portas da sua casa para nos receber nesta manhã. É momento de aprendizado e como eu disse na semana passada e também no nosso programa de hoje, nós vamos continuar o nosso papo, a nossa conversa sobre a Sagrada Escritura. Então, pegue a sua Bíblia, eu já estou aqui com a minha em mão e vamos juntos para a mesa, para aprender e também para tomar o nosso Santo Café. Isso, café na xícara e o começo da prosa, e com alegria nós recebemos mais uma vez Dom André Vital, deoniano, bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará. Dom André, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa Pai Eterno mais uma vez. Bom dia, Marcos Túlio, bom dia aí a todos os nossos queridos telespectadores. Uma alegria mais uma vez estar aqui com você nesta sala, para assim podermos continuar a reflexão, né, sobre esse tema importante, o livro do Deuteronômio, que é o livro proposto pela Comissão Bíblica Catequética da CNBB para celebrarmos bem este mês da Bíblia, mês de setembro. Isso, na última semana, né, no nosso último encontro aqui com o senhor, nós tivemos uma apresentação geral da Sagrada Escritura, um incentivo à leitura, linhas para que nós pudéssemos fazer este encontro com a Palavra de Deus. E neste mês de setembro, a CNBB apresenta o livro do Deuteronômio. O mês da Bíblia sempre traz um livro, mas destaca um tema e também a partir de um versículo. Para este ano de 2020, qual é a inspiração do livro do Deuteronômio para nos ajudar na reflexão? Pois bem, como você bem lembrou, a cada ano, né, e já estamos aí há décadas, que o mês de setembro, celebrado aqui no Brasil, destaca sempre um tema, e naturalmente um tema inspirado num livro da Bíblia ou mesmo num versículo bíblico. E para este ano nós temos o livro do Deuteronômio, onde se destaca, né, sobretudo, o tema da solidariedade. E aí um versículo, né, que se torna, podemos assim dizer, o grande lema, né, de inspiração, se encontra no próprio livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, onde nós escutamos esta advertência, ou seria melhor dizer, né, este convite, né, que se torna imperativo para quem tem fé. Abre tua mão para o teu irmão. Então, é este o versículo que se destaca. Nós sabemos que o livro do Apocalipse, do Deuteronômio, é um livro muito rico, né, ao mesmo tempo complexo, seja do ponto de vista da sua formação, porque é um livro que faz uma coletânea, né, de várias reflexões, né, que se situam do ponto de vista histórico, né, num longo tempo, né, numa longa história. Não é algo que foi escrito, né, em 2 dias ou em uma semana, mas de várias mãos que contribuíram também para isso. Mas assim, de um modo geral, né, nós diríamos que é um livro que apresenta muitas reflexões, né, reflexões que apontam para uma vivência. Por isso que nós dizemos que são reflexões morais, éticas, nada a ver com moralismo, né, mas com orientações para a vida prática. Né? Quais são as consequências de quem crê? A fé não é uma afirmação teórica, a fé não se perde, né, no mundo das ideias ou numa abstração, mas a fé bíblica, sobretudo, ela exige expressões concretas, não só na vivência pessoal, mas também na vivência comunitária, social e assim por diante, né? Então, ali nós vamos encontrar, né, no livro do Deuteronômio, leis, né, que regulam as relações tanto com Deus como com o próximo. Então, vejam que esse nosso versículo, né, abre a tua mão para o teu irmão.
Então, essas mãos que se elevam para o céu como expressão de culto, né, como expressão de oração, como expressão de invocação também de bênção, de favor de Deus, é a mesma mão que tem que se abrir para o irmão. Então, voltando um pouco àquilo que a gente dizia na semana passada, né? A Bíblia é palavra de Deus, mas linguagem humana. Então, veja, essa linguagem é muito bonita, né? Abrir a mão para o irmão. Não é simplesmente um movimento físico, né? Mas é um compromisso moral, né? É uma expressão de uma ética. Então, é esse o objetivo, né? Que esse estudo, vamos assim dizer, mas é muito mais do que um estudo, mais do que uma atividade intelectual, mas é um aprofundamento, um acolhimento da palavra de Deus que deve transformar a nossa vida e as nossas relações. Esse trecho, Dom André, que o senhor aponta para nós, e para quem está acompanhando, aprendendo e também está com a Bíblia em mãos, o livro do Deuteronômio ele se situa no Antigo Testamento, logo no início da Bíblia. Ele é o último dos 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, assim chamado. Então, é o último livro. Então, você que está querendo acompanhar e que quer marcar aí na sua Bíblia, o livro do Deuteronômio está no Antigo Testamento, no começo da sua Bíblia. Então, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, é o versículo-chave para o tema do mês da Bíblia deste ano. E de que forma, né? O senhor falou aí desse compromisso moral que não é moralista, mas que é uma forma de bem viver, né? De exercer a sua fé também, uma forma de crer. Como que esse trecho pode ser a chave de leitura, né, para o Deuteronômio e também qual que é a relação dele com o Antigo Testamento? Muito bem, Marcos, você tocou aí num assunto e eu acho, né, por muito tempo eu fui professor, né, de algumas cadeiras de Bíblia, e você tocou num assunto assim, muito interessante que a gente insiste muito, né, sobretudo quando se faz um estudo mais sistemático da Bíblia, que é evitar a tendência fundamentalista, porque mesmo que nós tenhamos um versículo da Bíblia que nos inspira, que é colocado como, vamos dizer, o tema central do estudo, esse versículo ele deve ser sempre porta, jamais ponto de chegada, mas ele é porta. Tá? E a partir dessa porta, nós vamos ampliando a visão. Porque a palavra de Deus ela é um horizonte, né? Ela tem um horizonte muito amplo. Portanto, se a gente pega um versículo, que é uma tendência, né? Uma tendência muito danosa, muito perigosa, de pegar um versículo e tirá-lo do seu contexto, isso pode criar muita confusão na cabeça das pessoas e prejudicar aquela interpretação mais adequada, mais fiel, mais coerente da Sagrada Escritura. Então, como você lembrava muito bem, nós estamos no livro do Deuteronômio. E o livro do Deuteronômio também não está isolado na Bíblia. Ele não é simplesmente um livro da Bíblia, mas ele é um livro que está muito bem relacionado com outros livros, né? Que você aí já introduziu. Esse bloco se chama Pentateuco, né? Então, quando a gente faz uma apresentação da Bíblia, a gente começa com aquelas grandes avenidas, e as grandes avenidas são os testamentos, né? O Novo Testamento, Antigo Testamento, como grandes avenidas, né? Dessa cidade maravilhosa que é a Sagrada Escritura, para fazer uma comparação. E nessas grandes avenidas você também vai encontrar ruas, tanto importantes, e nós diríamos que são os blocos da Bíblia. E esses blocos da Bíblia no Antigo Testamento, o primeiro é o Pentateuco. Aí a própria palavra já está dizendo penta, né, significa 5, e teuco, né, poderíamos traduzir como caixote, né, porque eram onde se colocavam os rolos, né, da Sagrada Escritura. Então, eram os 5 rolos da Escritura, os primeiros que os judeus chamam a lei, né, a Torá.
E, em comparação, seria esse bloco como o Evangelho para nós no Novo Testamento, né? E esse livro do Deuteronômio, ele é chamado assim, né, por uma tradução, diríamos assim, assim, eu não queria usar essa palavra para não criar confusão na cabeça da pessoa, né? Quando a gente diz assim, uma tradução errada, diz, mas uma tradução errada porque não fizeram talvez equivocada. Conceito, né? Mas diríamos assim, foi um jeito de traduzir que não deixou muito claro, né? Então, você lembrou bem, né? A gente tem a Bíblia na mão, então é preciso abrir essa Bíblia, né? Então veja aí, no capítulo 17, né, sempre no livro do Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18. Eu gostaria aí, Marcos, que você fizesse a leitura, né? Sim. Vamos ver aí, capítulo 17, versículo 18. Quando subir ao trono, ele mandará escrever num livro, para seu próprio uso, uma cópia desta lei ditada pelos sacerdotes levitas. Pois bem, né? Então, veja lá, aqui a expressão é uma cópia desta lei, porque o livro do Deuteronômio, como nós falamos da outra vez, ele recolhe, né, muitas leis que já são conhecidas, sobretudo o Decálogo, né? As 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos, nós temos uma versão aqui também. Então, essa expressão, uma cópia da lei, né, na tradução grega, ela foi traduzida, né, do hebraico para o grego, foi traduzida com a expressão segunda lei. Aí deu Deuteronômio, né? Nomos é lei em grego, Deuteros é segundo. Então, a segunda lei. Então, eu digo que é imprecisa essa tradução, porque na verdade não é uma segunda lei. A lei é única, né? A lei é uma só, mas é uma cópia desta lei. Mas a gente sabe, não vai criar aqui problema, né? Não precisa agora fazer, né, uma campanha, né, para mudar o nome do livro da Bíblia, porque já é consagrado, né? Quando a gente diz Deuteronômio, muita gente não sabe nem o que significa a palavra, né? Sabe que é o 5º livro da Bíblia. Mas, por causa de um princípio que muitas vezes se utiliza para dar nome a uma obra, né? Basicamente, na antiguidade, havia 2 princípios para dar nome a obras. O primeiro princípio, e é muito usado até na igreja hoje, é escolher uma palavra importante do início do livro para dar nome ao livro. Por exemplo, os documentos da igreja, os documentos oficiais da igreja, eles recebem como título uma palavra, 2 palavras, aquelas que se destacam no início do livro, né? Eu falava, né? Por exemplo, o documento sobre a Sagrada Escritura, Dei Verbo, né? Dei Verbo significa a palavra de Deus. Então, o documento, ele começa justamente assim, né? A revelação da palavra de Deus, assim por diante. Então, quando se fez a tradução da Bíblia hebraica, estamos sempre no Antigo Testamento, para a Bíblia grega, então se preferiu, ao invés das primeiras palavras, destacar um tema. Isso também é pedagógico. Tá? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, na tradução grega, que é a que nós utilizamos também como nomenclatura, por isso que chamamos de Pentateuco, um judeu, né, que lê a Bíblia em hebraico nunca dirá que os 5 primeiros livros da Bíblia se chamam Pentateuco. Nunca, não? O judeu não dirá nunca isso. Ele pode até saber que nós cristãos chamamos assim, mas eles não chamarão Pentateuco, eles chamarão Torá, né, que a gente traduz até de uma forma um tanto incompleta por lei, porque a Torá é mais do que lei. Então, esses 2 princípios, ou pega uma expressão do início do livro, ou se destaca um tema do livro para que todo o livro seja chamado por esse tema. Então, por exemplo, né, para a gente não ficar assim tão teórico, todos os 5 primeiros livros da Bíblia
para nós, eles são nominados por um tema presente nesses livros. Enquanto que para o judeu são as primeiras palavras. Então, por exemplo, Marcos, veja aí, no capítulo 1 do livro do Gênesis, vamos ver sempre o início de cada livro. Uhum. Claro que talvez muita gente saiba isso, mas como a gente tem um público muito variado, quem já sabe, né, dispensa, tem a caridade de favorecer para que outros também saibam. Então vejam aí, no primeiro capítulo, versículo 1 do livro do Gênesis. O que está escrito aí, Marcos? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Pois bem, então os judeus chamarão este livro, ou chamam este livro de No Princípio. Nós não chamamos, né? Se eu dissesse para você, abra aí no livro No Princípio, né, talvez você tenha conhecimento bíblico, né, você poderia matar a charada, né? Mas geralmente as pessoas, no princípio existe esse livro, né? Mas o judeu chama este primeiro livro de No Princípio, que na língua hebraica se dirá Bereshit. Então, se você chega para um judeu e diz assim, quais são os temas principais da Bereshit? Aí ele vai dizer, né, temas que estão no livro do Gênesis. Mas por que nós chamamos Gênesis? Porque, como eu dizia, é o critério de um tema. Gênesis quer dizer origem. Então, no princípio, está dizendo na origem. E por isso nós chamamos, né, Gênesis. O segundo livro da Bíblia, né, que nós chamamos Êxodo. Então, vamos ver como na Bíblia hebraica ele é chamado. Então, o que tem aí no capítulo 1, versículo 1? São estes os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito com Jacó. Cada um foi com sua casa. Pois bem. Então, aqui nós temos, eis os nomes dos filhos de Israel. Então, uma palavra que se destaca, porque também não pode botar uma frase, né? Então, aqui no início, nomes. Então, o judeu chama este segundo livro de Shemot. Shemot, né, é o plural, nomes. Nós chamamos Êxodo, na terminologia grega. E Êxodo significa o quê? Êxodo significa saída. É uma palavra grega formada por duas outras, ek, né, que é uma preposição, que indica para fora, e rodos, que significa caminho. Caminho para fora, saída, né? Sim. Por quê? Porque é o tema do livro do Êxodo, a saída do Egito. E, portanto, ele é chamado pelo tema principal. Vamos ver aí no terceiro livro, Levítico. Também que seria uma palavra ou uma expressão importante para dar nome a este livro na tradição dos judeus. Na tradição, estou falando da tradução, a tradução será grega. Então, como é que se diz no capítulo 1, versículo 1? Javé chamou Moisés e assim falou com ele desde a tenda do encontro. Pois bem, né? Então, uma palavra que poderia ser destacada aí, não iriam chamar o livro de Javé, né? É meio esquisito chamar o livro de Javé, então não pode ser essa palavra. Também chamar o livro de Moisés não seria muito usual, porque Moisés, ele já é chamado como o conjunto, né? O conjunto dos 5 primeiros livros, até no Novo Testamento, Jesus vai dizer, né? Moisés, vai dizer a lei e os profetas, né? A segunda parte da Escritura. Então, a palavra que se destaca com força é o verbo chamou. Né? Então, Javé chamou. Em hebraico se dirá vaikra. Né? E chamou. Então, os judeus chamam o seu terceiro livro de chamou, e nós vamos chamá-lo, né? Não com a expressão chamou, mas Levítico. Levítico está relacionado a uma tribo, a tribo de Levi, que ficou responsável, né? Os 12 filhos, ele ficou responsável pelo culto, porque no livro do Levítico nós vamos encontrar também muitas leis que orientam a liturgia do povo de Deus. Vamos agora para o quarto livro. Livro de Números, capítulo 1, versículo 1, né? No deserto do Sinai, na tenda do encontro,
no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois da saída da terra do Egito, Javé falou assim a Moisés. Pois bem, né? Então aí, de novo, não pode ser Javé, já explicamos, não pode ser Moisés, né? Porque também já explicamos. Então, uma palavra que poderia dar nome é o deserto, né? Porque o deserto é algo muito importante na caminhada do povo, né? E aí, a expressão, como a primeira era no princípio, também agora vai ser no deserto. E no deserto, em hebraico, se diz Bemidbar. Bemidbar, né? No deserto. E aí vai ser o nome para este quarto livro. Mas por que nós chamamos números? Nós chamamos números porque, se você observar, já começa com uma contagem. E qual é a contagem? Aquilo que se chama um recenseamento. Então se faz uma contagem e isso, né, vai dar um tema. O tema, vamos dizer, numérico, né, porque é a quantidade. Sim. Então nós temos aqui esse livro chamado Números. E finalmente, né, porque esse caminho que nós fizemos é para chegar no Deuteronômio, né, tudo está muito relacionado. E aí o que é que tem no primeiro versículo? São estas as palavras que Moisés dirigiu a todo o Israel no lado de lá do Jordão, no deserto, na Arabá que fica diante de Suf, entre Farã, Tofel, Labã, Hazerot e Dizaabe. Pois é, aqui tem muito nome, né? E escolher um que de fato seja assim, bem significativo. Então, nós chamamos Deuteronômio, já dissemos por quê, né? Um pouco aquele equívoco da tradução, não é uma segunda lei, mas uma cópia da lei, é o tema. Mas para o judeu não é o tema, é o início. E aqui o início que se destaca é o termo palavras. Então, como é que o judeu vai chamar o livro do Deuteronômio? As palavras. E as palavras em hebraico se diz Devarim. Né? Dabar é o singular, a palavra. Devarim, as palavras. Né? Isso é muito importante, né, que o quinto livro, fechando este bloco, ele seja intitulado de As Palavras, porque o início de tudo, né, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós já dissemos que no princípio, o que é que aparece no princípio? Deus falando. Tá? Então vejam que no segundo versículo, a terra estava vazia, não é? Vaga, as trevas cobriam o abismo, um vento de Deus pairava sobre as águas, e no terceiro, Deus disse, haja luz e houve a luz. Ou seja, o começo de tudo é a palavra de Deus. Né? Então, agora, fechando esse grupo, nós temos um livro que vai justamente falar as palavras, né? E que palavras? As palavras de Deus. Né? Então, seria um pouco assim, mesmo que rapidamente, aquilo que a gente poderia assim dizer, né? Simplicidade desse bloco, como você perguntou, como o livro está inserido no Antigo Testamento. Mas teremos a oportunidade, né, se Deus permitir, de ampliar a importância desse livro, sobretudo quando chegarmos no Novo Testamento, porque é um livro muito citado até por Jesus, né? Sim. Quando vai vencer as tentações, ele cita textos do Deuteronômio. Né? Olha aí, Dom André Vital nos estimulando no conhecimento da Palavra de Deus. Eu creio que você que está tomando conosco o Santo Café pôde aprender um pouquinho de cada um desses livros, né, do Pentateuco, aqui no início do Antigo Testamento. Isso tudo porque nós não podemos simplesmente pegar um versículo ou uma palavra e sair como um papagaio repetindo por aí. É preciso ter esse conhecimento que se dá pelo nosso desejo de conhecer, por esse sabor da Palavra de Deus, saborear a Palavra de Deus e trazê-la para a nossa vida. E nada melhor do que falar de sabor numa mesa de café, não é, Dom André? Eu agradeço demais os ensinamentos deste nosso segundo encontro e nós vamos continuar na próxima semana o nosso estudo, a nossa leitura, o nosso aprendizado do livro do Deuteronômio. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Marcos. Um grande abraço, boa continuação aí de semana com você, também com os seus companheiros de trabalho. Né? Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Né? Se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado você também que tomou o Santo Café, mas o programa não terminou ainda. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós continuamos aqui no programa Pai Eterno. Até já! No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno. Santo Café foi bom, não foi? Você gostou? Também gostei demais de aprender um pouco mais sobre a Sagrada Escritura com o Dom André Vital. E agora é momento de nós também acompanharmos mais um pouquinho das nossas redes sociais e ver quem é que está participando conosco do programa Pai Eterno. Vanessa, como é que estão aí as nossas redes? Olha, várias pessoas enviaram a sua mensagem para nós e de maneira especial eu quero rezar pela saúde de duas pessoas. A Jenny Cleide, que nesse momento está passando por uma cirurgia, sua irmã está rezando conosco. E também eu quero rezar pelo José Dias Mendonça, que está na UTI, clamando toda a graça da recuperação e da saúde. E encerro com a dona Creuza Ferreira, ela que agradece ao Divino Pai Eterno pela recuperação do seu esposo, Solon, que ficou 20 dias entubado e que com a graça de Deus está se recuperando muito bem. Amém. Louvores e graças ao Divino Pai Eterno por essa graça alcançada e também apresentando a saúde de todos os que recomendam as nossas orações. Momento da nossa missão do dia. Isso, um compromisso para a gente realizar no dia de hoje. Falamos que hoje, 10 de setembro, é um dia especial para a prevenção, para a conscientização do cuidado à vida, o combate ao suicídio. E hoje a nossa missão tem a ver com esse dia. E é a seguinte: eu disporei um tempo para escutar alguém. Isso mesmo, você é chamado a reservar um tempo do seu dia para escutar alguém. Disporei um tempo do meu dia para escutar alguém. Que assim o nosso Deus nos ajude e a viver essa dimensão tão bonita que é a dimensão da escuta. Eu iniciei o programa falando uma frase de São João Maria Vianney sobre a oração, fervor das nossas almas para a oração. E quero compartilhar agora um poema oração do cardeal José Tolentino Mendonça, que se chama Estas Palavras Arranhadas pelo Uso. Hoje pensei, Senhor, que a oração se pode fazer de todas as palavras. Não tem de ser palavras solenes ou rituais colhidas num formulário. A oração se tece com as nossas palavras de todos os dias. Estas palavras arranhadas pelo uso. Estas palavras que são tão nossas que quase nos identificam, pois pegadas a si, trazem o peso e o sonho, a dificuldade e a alegria do que nos habita. Essas palavras arranhadas pelo uso e que nos aproximam do Pai Eterno. Assim como a consagração que nós fazemos aqui todos os dias. Essas palavras que já estão arranhadas pelo uso no nosso coração, porque todos os dias, como é bom nós abrirmos o nosso coração e nos entregarmos, nos confiarmos a Ele. Por isso que a Vanessa Lobo já está chegando aqui na nossa capela, já trazendo a sua intenção, você que é filho amado, filha amada do Pai Eterno, para juntos apresentarmos neste momento da consagração. Eu apresento a vida do José Paulino Neto, que é de Tiradentes, Minas Gerais, a Maria Alves Silva, de São Paulo, e também a Osória Maria, de Itanhomi, Minas Gerais. Então, vocês, associados da nossa família de amor, seu pedido, a sua intenção, no coração do Pai Eterno, para nós nos consagrarmos mais uma vez. Nós vamos voltar o nosso olhar aqui para essa pequenina imagem que nos acompanha, esta imagem que está presente no nosso dia a dia. E com confiança, vamos juntos rezar. Divino Pai Eterno,
aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para cada um de nós, para a nossa vida, assim clamamos. Doce Mãe, seus olhos de nós não afaste, nos acompanhe em toda parte e nunca nos deixe sós. E como Mãe verdadeira que nos protege tanto, dê-nos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Momento de oração é momento que acalma o nosso coração, é momento que nos faz sentir a presença do Pai eterno na nossa vida, não é, Vanessa? E que nos chama sempre a acolher o dom que Ele nos dá na pessoa do outro. Falamos sobre a importância do dia de hoje e colocamos missão do nosso dia, dispor de um tempo para escutar alguém. E como é que nós podemos fazer isso? Mande uma mensagem, ligue para alguém que faz tempo que você não fala. Às vezes tem alguém que você conhece que está passando por uma situação de depressão, por uma tristeza profunda, por uma angústia. É uma boa oportunidade para colocar em prática essa missão do dia, não é, Vanessa? Com certeza, uma chamada de vídeo, uma ligação vai fazer a diferença. Com certeza. Vanessa, obrigado por mais um dia aqui rezando juntos. Obrigada e obrigada por você que esteve conosco. Obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia. Amanhã nós temos um encontro marcado, às 9 da manhã, aqui na TV das Bênçãos do Pai, programa Pai Eterno levando paz e alegria aí para o seu lar. Que até o nosso próximo encontro, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força.